Olá pessoal, bem-vindos a mais um Duplo Clique. Hoje a gente passou por vários temas interessantes, como o cessar-fogo que acabou de acontecer na Ucrânia. A gente passou também pelo corte de verbas que o Trump está promovendo nas universidades americanas e os motivos que o levaram a isso. A gente fala também de Ozempic. Fizemos um longo papo sobre essa nova categoria de drogas, GLP-1, que está revolucionando inúmeros setores da sociedade, para muito além do emagrecimento. Um papo muito gostoso, espero que vocês curtam. E aí, Fê? E aí, querida, tudo bem? Tudo. Engraçado que agora a gente tá assim no mesmo lugar, né? No mesmo fuso horário, em São Paulo. Finalmente, mas assim, né? você é super com calor e eu aqui com uma roupa de frio, né? Parece que a gente não tá mais na mesma cidade, né? Mas a gente tá, né? É que eu tô numa menopausa já, eu acho, entendeu? Como se eu não tivesse, né, amiga? Mas enfim. Entrei muito hoje jovem esfriou. na menopausa depois do meu tratamento. Deve ser isso, né? Tem até um leque aqui na gaveta do ar-condicionado quebrar. Ai, muito bom, né? Muito bom. E aí, querida? Como é que foi nossa semana? A gente gravou o último Duplo Clique domingo, né? Então a gente teve uma pausa pequena aí de domingo para hoje, o que não significa que a gente não esteja cheia de assuntos, né? O mundo tá indo nesse ritmo e o que não falta é notícia. Com certeza, mas como o Miguel, que é o nosso producer, vai tirar merecidas férias, né, Dea? E a gente não vive sem ele, merecidas a gente resolveu... não sei, né? Mas tudo bem. Merecidas não sei, mas tudo bem. Merecidas tudo não bem. sei, mas tudo bem, Tadinho, né, não, Mig? eu falo pro meu time que não pode ficar shaming, entendeu? O amiguinho que vai sair de férias, entendeu? E aí, a gente tá gravando na quarta, né? Porque ele vai para uma fazenda sem conexão. Eu tenho um amigo do trabalho que fala que ele tinha um chefe, não sei o que mentia. E ele falava assim, nossa, mas você sempre vai tirar férias, vai fazer tipo uma caminhada, pegar um cruzeiro no lugar que não tem. Um dia ele virou e falou assim, não, é tudo mentira. É que eu minto no trabalho para não correr o risco de ficarem me ligando. Será que o Miguel tá fazendo isso comigo, com a gente, né? Não sei. Mas eu ele achei tá lá assim... conectado, entendeu? Mas eu vou falar que eu achei muito louvável que ele falou a verdade, porque a gente sabe que hoje nesse mundo do trabalho híbrido e que ainda tem muita gente trabalhando de forma remota, tem uma trend aí que teve recentemente, que os millennials iam fazer seus long vacations, né, tirar semanas inteiras, emendar feriado, entravam nos calls, colocavam um fundo falso e jamais revelavam onde eles estavam, né? Então era sempre você aparecer ali na reunião com o fundo da sua marca, da sua empresa, ou fazer um fundo falso, ninguém vai descobrir que você está em outro lugar, né? E teve uma história muito engraçada que aconteceu, que viralizou no TikTok, uma vez que era uma reunião no Teams, eu acho, e o chefe, eram 4 ou 5 jovens, assim, e o chefe pede pra fulana, que estava de câmera fechada, abrir a câmera. E ela estava numa cama de alto bronzeamento. Sabe aquelas camas de raio ultravioleta, sei lá? E aí ela abriu a câmera e ela tava com aquela luz laranja e tal. Aí todo mundo na reunião começa a rir, o chefe fica irritadíssimo com ela e ela fala assim, é que eu tenho um casamento no sábado e o único horário que eu achei para fazer o bronzeamento era esse. E ela tava lá no call, né? Poxa, esforçada a menina, no call, com fone, na cama de alto bronzeamento. Então, assim, hoje em dia tem de tudo, né? Então muito o Ig podia muito bem tá enganando a gente, mas tá aí, foi sincero. E como então, é que ela abre a câmera, Jesus Maria José? Exato. O fala, chefe não, olha, mandou, não vou né? poder, entendeu? Na cama de alto bronzeamento. Bom, mas vamos lá, vai, que senão a gente começa a fofocar e não fala nada do que tá acontecendo no mundo. Dea, e aí, meu amor, o que você viu esses dias? Não vamos nem chamar de semana, né? Essa curta semana. Bom, a gente tem uma notícia super importante que aconteceu, assim, praticamente meia hora atrás, e a tempo de entrar no nosso podcast, né? Acho que o Zelensky ficou sabendo que a gente ia gravar o Duplo Clique antes e aceitou melhor um acordo. Melhor eu falar logo, para dar tempo de sair dessa semana. Exatamente. Ele acatou um cessar-fogo de 30 dias, depois que o Trump teve aí uma conversa telefônica com o Putin, né? E também isso por si só já é um fato, assim, marcante, né? Uma aproximação aí, uma retomada aí das relações diplomáticas entre Trump e Putin. Eles alinharam um cessar-fogo e o
o Zelensky aceitou, né, os termos propostos pelo Trump. Então, aí vai ser a grande notícia de amanhã, vai ser esse cessar-fogo, que espero que seja realmente colocado em prática, né, que isso aconteça, que seja o início de uma conversa, de uma negociação que leve Rússia e Ucrânia ao fim dessa guerra, né? Então, acho que essa é a grande notícia. É algo que o Trump tinha prometido para o dia 1 do seu governo, né, era terminar essa guerra, com algum atraso aí, mas estamos chegando lá. Interessante, né? Porque isso, um dia depois de Israel voltar a bombardear Gaza, né? Então, sim. Mas engraçado ontem... que esse cessar-fogo, quando ele foi assinado lá atrás, quando ele foi divulgado lá atrás, muita gente, inclusive amigos meus que têm conexões, amigos meus judeus que têm conexões em Israel muito fortes e tal, muita gente não achou que isso iria se sustentar. Pelos termos do cessar-fogo, né? Ele não foi muito positivo para Israel. Israel abriu mão de muita coisa, então não se achava assim que seria definitivo, né? O cessar-fogo em geral tem um caráter provisório, né? Só para, enfim, criar aí uma janela de negociação, uma janela de oportunidade, mas o de Israel não chegou a durar os 90 dias que tinham sido previstos, né? Ou chegou? Agora tô até na dúvida. Mas que bom, né? Vamos ver se o da Ucrânia segura mais tempo. Se Deus quiser, indefinitivamente, né? Mas vamos lá. Outro assunto mais, que a gente... Então, outro assunto que a gente está observando aqui, dentro dessa linha que a gente tá acompanhando aí sobre a escalada, né, dos conflitos, a maneira como a Europa está se comportando diante dessa situação com Putin, né, o alinhamento de Trump com Putin, a chamada que o J.D. Vance deu à Europa, né, para que ela se responsabilizasse por defender a Ucrânia, por defender seu território, né? Então, depois daquela fatídica conversa do Trump com Zelensky e J.D. Vance no Salão Oval, realmente eles devolveram esse problema para a Europa, né? Os Estados Unidos alegou que não vai continuar segurando essa defesa da Ucrânia sozinho, né? Gastando dinheiro nessa guerra, e a Europa precisou tomar, de fato, uma atitude e começou a se unir em torno de algumas iniciativas, e uma delas é esse fundo que foi anunciado essa semana de 150 bilhões de euros, aí liderado pela França, para desenvolver de novo a indústria armamentista europeia, né? A ideia é que os países voltem a comprar armas, que eles voltem a investir em defesa, e o interessante é que eles só vão comprar armas de países que assinarem esse acordo e que colocarem dinheiro nesse fundo. Então, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, por exemplo, estão fora desse acordo porque não quiseram assinar. Então, é muito emblemático, né, que a Europa esteja se preocupando de novo com esse tema. A gente tem falado disso já há algum tempo, né? Semana passada saiu na mídia que a Europa está voltando a conversar sobre armas nucleares, inclusive, né? É um tema sombrio, né? Um tema difícil de falar, desconfortável, mas são fatos e a gente não pode ignorá-los, né? Então existe realmente essa preocupação na Europa de voltar a investir bastante em defesa, e agora tentando desenvolver também a própria indústria europeia, já que os Estados Unidos, com sua Anduril e sua Palantir, estão muito avançados, né, quando a gente fala principalmente de tecnologia bélica. Uhum. Sim. Isso, né, seguindo a tendência das conversas que a gente já tem falado, temos comentado um pouco disso todas as semanas, né, e realmente tem uma tendência sólida aí dessa preocupação, né, em militarizar e se armar de vários lugares do mundo e muito presente na Europa, né? E por fim, eu acho que outro assunto, assim, também bastante polêmico, né? A gente não tem muito boas notícias nesse início de podcast hoje, né? Mas enfim, vamos lá. O Trump continua cortando verbas de vários lugares importantes, agora na educação.
principalmente no higher ed, né, na educação, no ensino superior americano, e em 2 semanas ele já começou a cortar a verba de 2 Ivy Leagues, ou seja, 2 universidades de ponta nos Estados Unidos. Primeiro foi Columbia, ele cortou as verbas de Columbia, quase 400 milhões de dólares que financiam projetos de pesquisa, bolsas e coisas assim, porque alegando que Columbia não fez o suficiente para conter os ataques antissemitas, né? E que foi também uma questão muito, muito importante que aconteceu uns anos atrás, uns 2 anos atrás, quando houve a invasão de Israel pelo Hamas, né? O ataque terrorista. Houve muitos protestos pró-Palestina e realmente algumas universidades americanas foram bastante complacentes com esses protestos, né? Teve protestos que foram mais pacíficos, mas teve protestos que envolveram agressões, enfim, pichação de porta de dorm de aluno judeu, perseguição a judeus, uma coisa realmente muito séria, muito grave, que não podia ter acontecido. E algumas universidades realmente se abstiveram de tomar medidas mais drásticas, como expulsão de alunos, suspensão de alunos que estavam promovendo esses debates. Então, isso foi muito marcante nos campi americanos, foi muito forte. E essa foi uma forma que Trump encontrou de retaliar as universidades como Columbia, que fizeram muito pouco para desencorajar esse tipo de movimento antissemita. E agora, essa semana, Trump anunciou que vai cortar as verbas da UPenn, da University of Pennsylvania, que também é uma Ivy League, onde tem Wharton, né, a famosa Business School de Wharton, também alegando, retaliando UPenn por aceitar que uma atleta transgênero, uma mulher transgênero, fosse competir no seu time de natação. Ela se chama Lia Thomas, ela foi campeã de vários torneios e ela tentou disputar uma vaga na seleção americana de natação para disputar as últimas Olimpíadas e ela não pôde disputar por conta dessa questão que é bem polêmica, né, de atletas transgêneros poderem disputar a categoria para a qual eles transicionaram, né? Então, no caso, ele fez ele já está cortando dinheiro de educação, mas ele está, na verdade, colocando aí a conta nesse problema, né? E Penn é uma mater do Trump, né? Ele se formou lá, então é bem interessante que ele tenha feito isso de uma forma aí, né? Atacando a própria universidade onde ele se formou. Não sabia que ele tinha se formado lá. Dea, mas você sabe que isso, assim, o que eu observo, primeiro, eu acho que esse movimento todo antissemita é preocupante e a minha percepção bate com do que sai em algumas matérias e tudo, de que algumas coisas que estão sendo feitas com os judeus hoje, se estivessem sendo feitas com alguns outros grupos, né, que de alguma forma sofrem preconceito, mas são talvez grupos mais, né, periféricos, numa situação de vulnerabilidade maior, e acho que é verdade de que são, né, quando você pega negros, quando você pega alguns recortes aí, né, de etnias e de coisas assim, mas eu acho que a intolerância a algum tipo de preconceito e tudo a esses grupos seria muito maior, teria uma resposta muito mais eficiente e que existe uma tolerância, né? Talvez por não ser um grupo, né, que tem uma situação de vulnerabilidade do ponto de vista, assim, da maioria, né? Assim, você olha e, né, um bando de branco, né? Um grupo, né, com poder aquisitivo alto e tudo. Eu acho que existe uma situação aí com os judeus que realmente é muito preocupante. Assim, isso é uma coisa que toda vez que eu tenho oportunidade assustador. de me posicionar, eu me posiciono. Porque assim, cara, uma coisa eu pessoalmente, Fê, acho um absurdo. Muita coisa que está acontecendo na guerra. Eu não apoio o Netanyahu. Mas é a mesma coisa de você não gostar do Lula ou do Bolsonaro e por causa disso começar a achar que brasileiro né? Tipo, gente, uma coisa é o povo, outra coisa é o direito ao Estado de Israel e da Palestina, outra coisa são os governos, né? As atitudes que eles têm. Mas assim, nada justifica o que está acontecendo com os judeus. É assustador, né? Isso é realmente um alerta, né, a toda essa onda de volta da extrema-direita na Europa, né,
se fala de novo em grupos neonazistas voltando. Então, assim, isso realmente é um retrocesso que é inaceitável, deveria ser inaceitável. Eu acho que realmente as universidades foram muito complacentes, foram muito... tiveram uma mão realmente muito leve na punição dessas pessoas, né, na tentativa de dissipar esses movimentos, esses protestos. E isso ficou muito marcante para os estudantes, para os jovens que estavam nas universidades. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Então, assim, agora, talvez algo que o Trump tenha feito. Agora, esse negócio de UPenn, estou super aberta para ouvir opiniões diferentes, vocês podem mandar comentários e tudo, mas esse negócio de ter, de repente, né, alguém que nasceu no sexo masculino, né, fez essa transição para o sexo feminino e, de repente, competir no grupo feminino, para mim, é uma coisa que eu não entendo. Né? Porque acho que, no fundo, assim, existe uma situação física diferente, né? Então isso... De vantagem, né? De vantagem, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa você acolher, respeitar a pessoa, né? Ela tem direito a todas essas coisas. A outra coisa é você considerar e classificá-la para jogos, né? Jogos olímpicos, esportes e coisas assim, que existe claramente uma distinção, né? E você não levar isso em consideração. Então, aí já é um... Talvez esse seja um dos poucos tópicos, né, assim, do ponto de vista de diversidade, inclusão e tudo, que eu falei, não, peraí, acho que até aqui vai, mas daqui para frente não entendo, né, mas... Sim, eu acho que tem linhas que a gente pode traçar, né, eu acho que eu acho que talvez o que a gente está vendo hoje em termos de desmonte das agendas de DEI, né, de diversidade, equidade e inclusão, muita gente fala que, de fato, a gente foi, talvez... tomou atitudes, né, muito extremas em alguns casos, que gerou outros problemas, gerou quase que uma aversão à pauta, né, por parte de muita gente, por parte de empresas. Então, acho que a gente talvez esteja tentando encontrar esse meio de caminho agora, né? Então, acho que teve realmente... é muito importante que a gente não abandone essas pautas e essas agendas, mas que talvez a gente possa corrigir algumas distorções que aconteceram, né? Talvez essa seja uma delas, né? Em que respeitar, aceitar, acatar, abraçar, acolher é nossa obrigação, né? Mas talvez tem algumas limitações nisso, né? Que talvez a competição profissional tenha que ser uma essas exceções, né? Acho interessante pensar e ouvir sobre isso. Também sou super aberta a ouvir opiniões contrárias. Eu sei que isso pode ser polêmico para algumas pessoas, mas acho interessante ouvir e talvez até aprender com outros pontos de vista também nesse tema. Você sabe que isso me lembrou também uma matéria, né, que eu estava lendo sobre a Apple, e eu sei que a Apple colocou em votação para os stakeholders deles se eles deveriam continuar ou não com os programas de DEI, né? Uma vez que isso passou a ser usado pelos investidores, muitas vezes, para falar, puxa, assim, eu quero que você esteja aqui focado no resultado financeiro que você vai trazer, né? Em como você vai trazer remuneração e tudo. E daí eles resolveram, então, colocar em votação. E o resultado da votação é que eles deveriam continuar. Mas mesmo assim, existe uma série de questões legais. Então, hoje, ainda existe essa disputa, porque várias ações e programas, se você tem um tipo de vagas afirmativas ou coisas que você não necessariamente estejam considerando que todos são iguais e dando igual acesso, né, para as oportunidades e coisas assim, você pode entrar numa batalha legal, né, além dessa discussão toda de se você vai ser considerado um fornecedor apto para vender para o governo americano ou não. Então, acho que tem uma série de coisas e a gente vê claramente, né, um uso aí do poder do governo e tal para garantir que essas coisas aconteçam. Então, acho que tem muita coisa. Acho que esse é um papo depois para a gente entrar, né, com mais calma em DEI e tudo isso e como que está sendo tudo isso. A gente tá vendo até um termo, né, de diversidade, inclusão. Muitas estão continuando fazendo coisas, mas usando outros nomes. Estão fazendo uma coisa mais por debaixo do pano. Não estão falando tanto disso agora, né? Acho que é um super tema. Acho que a gente precisa de um certo... Por que eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para falar disso, Fê? Porque eu acho que agora a gente está vivendo um período ainda muito recente dessas novas políticas do Trump, né? Ainda é muito... Eu acho que a gente às vezes precisa de um certo distanciamento para poder falar em retrospectiva de algumas coisas que ainda são muito recentes. Então as empresas estão
sendo, né, confrontadas com essas novas políticas dele. Como você disse, ele está fazendo, inclusive, né, uma espécie de chantagem com as empresas. Só podem prestar serviço para o governo americano empresas que não tiverem programas de DI. Então, ele começa a fazer esse tipo de coisa e as empresas estão tendo que tomar decisões sobre como elas vão continuar, como é que elas vão seguir com os programas que elas já tinham, né? Tem muitas questões ali que são valores das empresas, né? São princípios das empresas. Então, como é que elas vão lidar com isso? Então, acho que é tudo muito recente. A gente precisa observar um pouco como isso vai se desdobrar, né? E eu acho que essa é sempre a armadilha da gente comentar coisas em tempo real, né? Eu sempre gosto de falar isso aqui no nosso Duplo Clique, que a gente muitas vezes comenta coisas que aconteceram agora, que aconteceram semana passada, que aconteceram ontem, e as coisas ainda estão muito cruas, né? E a gente, às vezes, comenta ou faz um comentário que, como dizem os americanos, it doesn't age well, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que, com o passar do tempo, você fala, nossa, naquele momento parecia tanto que era isso, e agora, 2 semanas depois, a gente entendeu que não é nada disso, é aquilo. Então, essa é uma dinâmica do mundo como está hoje, né? A gente muitas vezes comenta as coisas de uma forma muito fresca, e acho que esse assunto de AI é um assunto que teve muita repercussão na XW, teve muitas palestras sobre isso, e está todo mundo tentando entender ainda para onde as coisas vão. Quem vai continuar, de que forma vai continuar, se serão novos nomes, se serão novos projetos, né? Como isso vai se desdobrar. Então, acho que vai ser bom a gente esperar um pouquinho para comentar um pouco de como ficou. Né? Que nem o futuro do trabalho, eu adoro esse tema, e eu falei lá no início que a gente ia ficar anos em transição. Né? O futuro do trabalho... Você cantou essa bola, desde a pandemia você está cantando essa bola, Dea. Que está em transição, a gente não ia ter essa resposta se o futuro do trabalho ia ser híbrido, remoto, presencial. Tudo isso ia levar muitos anos, porque é uma mudança muito profunda. Então a gente está o quê? No 3º ano, 4º ano disso, e ainda estamos discutindo esse tema. Isso foi tema no SXSW, né? Se as pessoas estão trabalhando melhor ou pior, remotas ou híbridas ou presencial, se é bom ou não é. Então tudo isso, o Jamie Dimon, que a gente sempre comenta, aquele piti que ele deu, foi muito sobre o trabalho remoto. Ele falou que não lida bem com isso, ele não gosta que os líderes da empresa dele não estejam lá todo dia, enquanto ele, que é o CEO, está. Né? Então, assim, isso ainda continua motivo de debate. Né? Então, você veja quantos anos já faz que a gente está discutindo isso, e eu acho que esse é um tema que não vai ter consenso tão cedo. Né? A gente ainda está experimentando com muitos modelos. E eu acho que DI é a mesma coisa. Dea, mas e aí? Tá na hora da gente trazer um pouco mais de leveza para a nossa conversa? Você tá achando tudo muito pesado? O que você tá achando, Dea? Eu tô adorando seus trocadilhos. A rainha dos trocadilhos. Pun intended. O pior é que a gente tá falando aqui, né, no maior, como é que chama? Mistério, e as pessoas vão ler o título do podcast e vão falar, né? Já sabia que vocês iam falar disso. Mas, gente, um dos assuntos, o assunto que a gente preparou para entrar também hoje e comentar um pouco mais é o famoso efeito Ozempic, né? E o que essa droga tá trazendo no mundo, né? Dea, começa a puxar, vai, o assunto. Bom, eu acho que também é uma bola que a gente cantou há bastante tempo, quando começaram a surgir, né, esses medicamentos, quando eles começaram a ficar um pouco mais populares, digamos assim. Foi outubro de 23, quando a gente começou a falar desse tema de forma mais constante, né, nos nossos conteúdos na Oxygen, nas nossas palestras, nossas conversas, porque naquele momento ficou muito claro para mim que a gente estava diante de uma daquelas tecnologias que são profundamente transformadoras, né? Era muito mais do que apenas uma droga para diabetes, que depois foi usada para emagrecer, né? E sim um novo paradigma na indústria, né? A gente já falava há muito tempo na indústria farmacêutica que quem encontrasse a solução para o emagrecimento, né, o remédio para emagrecer que tivesse poucos efeitos colaterais e tivesse um sucesso, né, nos tratamentos, ficaria muito rico. E é o que aconteceu com a Novo Nordisk, né, que se tornou aí a empresa mais valiosa da Europa, passando até a LVMH. Então, que é a Louis Vuitton, né? Que é a Louis Vuitton. Então, acho que o que essa nova classe de drogas, né, GLP-1, trouxe
é realmente uma quebra de paradigma de todos os tratamentos que já existiram para emagrecer. São medicamentos, são moléculas que estão sendo investigadas, inclusive para solucionar outras doenças. Então, elas têm sido testadas desde a apneia do sono, que já foi inclusive aprovada e já é recomendada pelos médicos para tratar a apneia do sono, até Alzheimer, né? Então, são usos das drogas, né? Drogas quase múltiplas, né? de efeitos muito além da sua origem, né? E se a gente parar para pensar, naturalmente, quando as pessoas perdem peso, elas já evitam uma série de outras doenças. Então, só a perda de peso já serve para afastar o risco de várias outras doenças. Mas, para além disso, essas drogas podem solucionar outros problemas também. Então, realmente foi uma descoberta que você que me contou que foi acidental, no caso do Novo Nordisk, né? Eu não sei bem se foi acidental. Eu sei que foi uma droga desenvolvida para... Eu acho que é talvez isso, né? Para diabetes, tudo que acabou sendo descoberta por uma série de outras coisas, né? E até comentando, né? Antes da gente chegar nessa parte, mas uma das coisas que eu acho que é super interessante é isso, né? Assim, o Ozempic veio, começou a ter um super efeito, um monte de gente tomando Ozempic. Ainda é uma droga muito cara, né? O próprio Scott Galloway fala bastante isso, né? Ele fala, é uma droga que ainda tá entre os ricos magros, né? Querendo dizer, exato, é quem tá um pouco acima do peso e tudo. A sim, hora que caírem as patentes, né? E daqui a pouco você comenta um pouco e a gente comenta, porque um dos primeiros países que vai cair patente é o Brasil. Mas a hora que cair a patente, o preço dessa droga reduzir, cada vez mais vai ter mais gente tomando. Até porque hoje... todo, né, o capitalismo e a indústria e tal, é que assim, alimento barato hoje em dia é alimento ultraprocessado, é alimento que tem, né, muitas vezes existe uma cultura de fast food, de açúcar e de coisas assim, que levam a uma situação de obesidade. A gente vê os países aí engordando, né, as populações ganhando peso e tudo. E as outras coisas que estão saindo agora de estudos científicos relacionados a essas drogas, né, que como você mesma comentou, né, essa categoria, essa classe de drogas chama, né, GLP-1, né, a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, começou a ser testado, saiu até um estudo no JAMA, que é um jornal, né, de medicina, falando que ele pode ajudar as pessoas a reduzir a dependência ao consumo de álcool, né? Eles fizeram uma pesquisa da Universidade da Carolina do Norte com 48 adultos que tinham esse transtorno por uso de álcool durante 9 semanas e eles receberam injeção semanal de Ozempic, né, de semaglutida, e consumiram 41% menos álcool e relataram uma redução de 39% no desejo de beber, comparado com o grupo que recebeu placebo. Claro que esses estudos, né, uma das coisas que eu já aprendi desses estudos científicos, assim, né, não sai um estudo e você fala, é isso, né? É assim, sai um estudo, você fala, interessante. Aí você espera outros lugares, né, assim, estudos serem feitos também com todo o critério do que deve ter sido, né, com peer review, com tudo o que precisa, mas em outros lugares, a hora que vários estudos começam a ir na mesma direção, você fala, opa, realmente tem alguma coisa aqui. Mas a gente está começando a ver uma série de estudos vindo, não só em relação a álcool, né, mas como você colocou, né, até estudos relacionando também, né, a redução de chance de outras doenças, né, inclusive declínio cognitivo de Alzheimer, né, esse tipo de dependência, né, até em abuso de opioides, cannabis, além do álcool, como a gente falou. Então, agora tem vários benefícios e com estudos feitos que não é simplesmente o efeito de você emagrecer, que daí já teria, né, por pressuposto, tudo isso. E o impacto que isso está tendo na economia, né, assim, e até no quanto as ações, acho que não necessariamente já tem um impacto grande, apesar de ter uma matéria no The Economist, né, que fala que 1 a cada 8 adultos americanos já usou esse medicamento, né, algum medicamento GLP-1. Então, quer dizer, é um número gigantesco, mas também o impacto que isso vai ter, né? E o impacto que isso vai ter em toda a indústria de fast food, né? Em toda a indústria dessas que faz, né, salgadinho, bolacha, chocolate, todas essas, né, porcarias ou guloseimas, ou chama como você quiser, né? E coisas que, de repente, a população acaba não conseguindo consumir com a mesma frequência, né? Com certeza. Eu sou usuária há 2 anos, sou fã.
E acho engraçado porque a gente pensa, né, na caneta, ela é cara. A caneta... eu já vou falar qual é o método que eu estou usando hoje, que eu acho que é bem interessante a gente abordar também. Mas a caneta do Ozempic, que de 1 miligrama deve estar custando talvez R$1.200, R$1.100, né? Muita gente alega que, sim, é cara, mas as pessoas passam a gastar muito menos em comida. Passam a beber muito menos álcool. Comprar menos vinho, comprar menos... Então, assim, você ainda sai talvez no lucro, né? Exato, talvez dê break-even, talvez até o custo seja pequeno. Interessante, eu nunca tinha ouvido essa visão, né? Gostei, eu super notei isso, né? Quando meu apetite reduziu, minha vontade de beber álcool reduziu muito também. E eu tô numa fase, agora, já faz muito tempo que eu usei, para perder aquele peso pós-pandemia, né? Que a gente, na pandemia, bebeu muito álcool, comeu muita coisa indulgente, né? Aquela história que a gente já sabe bem. E eu fiz muita quimioterapia, mas tudo bem, tá? Enfim, só vou jogar também. Só vou jogar essa culpa, assim, ó, entendeu? Que bom que você pode beber muito álcool. Aquela muito amiga, né? É verdade. Mas tudo bem, a gente fui feliz nessa minha fase gordinha. Nesse período, exato. Mas, quando acabou a pandemia, você fica com aquela sequela, né? Tipo, puxa, como é que eu vou perder esse peso? Aí você já tá com, né, quase 50 anos, menopausa batendo na porta, dificílimo perder peso. Quando a minha endócrino recomendou o Ozempic, eu tinha um certo preconceito com remédio para emagrecer. Eu nunca tinha tomado remédio para emagrecer. Eu já tinha feito jejum intermitente, já tinha feito dieta cetogênica, vários tipos de dieta, mas nunca tinha usado remédio para emagrecer. Então foi um certo... Eu tive que teve um processo de convencimento, assim, né? Até porque remédio para emagrecer antes era assim, né? Era bolinha, era uma coisa que sempre tive maior preconceito com isso. Exato, porque não eram boas as drogas mesmo, sim. Né? E quando eu comecei a pesquisar, e aí foi meu faro, né, de pesquisadora e de investigadora, e eu comecei a entender naquele momento que é um caminho sem volta, gente. E assim, isso é uma verdade que a gente precisa assimilar, né? Fazer as pazes com a realidade. Quando você começa a usar uma droga como essa, é muito difícil você parar. Então, você tem que tomar... você tem que começar a tomar sabendo que aquilo é um remédio de uso contínuo. Como muita gente toma remédio para colesterol, toma remédio para dormir, toma remédio para depressão. Tem remédios que você usa ad eternum. Eu acho que o Ozempic, para mim, está nessa categoria. Agora, o que eu estou fazendo hoje? Hoje eu sou parte de uma grande parcela dos usuários de Ozempic que está microdosing, né? Porque eu já perdi o peso que eu queria perder, né? Eu não quero emagrecer mais do que eu emagreci. Agora você quer manutenção. Agora você quer manter. Então, quem quer manter está numa outra fase, que é a fase do microdosing, que é você... tem lá várias tabelinhas, né? Os endócrinos, os médicos mandam essas tabelinhas. Tem na internet, tem no TikTok também, de quantos cliques você faz para você tomar uma dose menor do que a mínima dose da caneta. A caneta tem as marcações das doses de 1 miligrama e tal, 0,25, 0,5, mas você pode tomar inclusive menos do que isso. Né? Eu fui outro dia numa geriatra com a minha mãe, que ela própria tomava ela tomava 8 cliques toda semana. Então tem 8 cliques dá de 1. Dá de 1. Então, assim, são pessoas que estão encontrando fórmulas muito pessoais, muito individuais, e isso é um fenômeno que eu acho muito interessante a gente estudar, porque muitas vezes são soluções que cada um usa para si, né? Quantos cliques eu vou tomar para ficar bem, sentir meu apetite reduzir, mas não a ponto de eu emagrecer, de eu perder peso. Então, cada um está experimentando com as doses, né, no seu caso, e está encontrando ali um número ótimo de cliques e vivendo com isso. Então, você não gasta mais tanto, a caneta dura muito, e você vive, né, de uma forma mais permanente com aquela medicação. Então, isso é um fenômeno muito interessante do microdosing. E eu acho que as canetas vão evoluir para isso. Eu acho que vai, assim como o Ozempic era o remédio para diabetes, que as pessoas começaram a usar para emagrecer, e aí a Novo Nordisk criou o Wegovy,
para tentar separar, né? É o mesmo medicamento, o mesmo produto, só em dosagens diferentes, né? Porque o Ozempic continua com aquela dosagem mais baixa e o Wegovy tem uma dose um pouco mais alta, né? Eu acho que eles vão lançar uma caneta com doses bem menores para as pessoas fazerem esse microdosing de forma oficial, de forma organizada, né? Então, eu acho isso super interessante. E outro ponto que acho que a gente precisa falar aqui é que essa semana a Novo Nordisk lançou soltou um estudo que ela está fazendo com um super Ozempic. Eles estão tentando trabalhar num outro medicamento mais poderoso, mais forte, para competir com o Mounjaro, que é da Eli Lilly, né? Então, o Ozempic ainda é considerado mais fraquinho que o Mounjaro, né? O Mounjaro agora é o remédio, o GLP-1 mais desejado, né? Porque ele tem menos efeito colateral também. Tem menos efeito colateral, ele tem mais. As pessoas emagrecem muito mais com ele e dizem que mantém melhor o peso depois que usam, né? Então a Novo Nordisk está desenvolvendo uma droga chamada CagriSema. Né? Os nomes de hoje, eu acho que são nomes de remédios só no chat GPT, não funcionou bem, né, amiga? Não, eu acho que os nomes das empresas, pro Brasil, as indústrias farmacêuticas estão todas criando nome no chat GPT, só pode ser. Então, eles anunciaram o resultado de um estudo profundo que eles fizeram com o CagriSema essa semana e os resultados não foram bons. E as ações da Novo Nordisk caíram bastante essa semana. Então, é muito interessante como o mercado ele é duro, né? Porque um dia você está, né, na crista da onda, o Novo Nordisk, uma empresa que ficou extremamente valorizada, invejada, admirada, e precisa continuar inovando, precisa continuar surpreendendo, senão ela vai perder mercado, né? E a Eli Lilly está aí surfando essa onda. O Mounjaro ainda não é vendido no Brasil, ele é contrabandeado para o Brasil, eu conheço muita gente que está tomando e faz, assim, verdadeiras epopeias para conseguir uma caneta de Mounjaro. A caneta custa $1.200 a $1.500 cada uma. Então, é isso. E é super engraçado. Hoje em dia você sai, né? Eu, por exemplo, tenho essa sensação. Quando eu vou em uma festa, algum encontro, e de repente eu vejo uma pessoa que perdeu, assim, 30 quilos, 20 quilos, né? Tem acontecendo muito isso. E tem várias histórias interessantes sobre a etiqueta do Ozempic, né? Tipo, se você encontra uma pessoa dessa, você fala, meu Deus! Né? Você emagreceu muito, eu não reconheci você, né? Você não reconhece as pessoas. Tem gente que perdeu tanto peso com essas drogas que você tem dificuldade até para reconhecer, né? Porque isso acontecia, por exemplo, com as pessoas que faziam, por exemplo, bariátrica. Só que é uma cirurgia muito pesada. A mesma coisa, né? Isso era uma coisa de bariátrica, né? De bariátrica. E bariátrica é uma cirurgia super invasiva, super difícil, que é muito traumática. Então, não é toda hora que as pessoas faziam bariátrica. Era raro você encontrar alguém que tinha feito bariátrica, né? Já com o Ozempic e com o Mounjaro, você encontra as pessoas, assim, cotidianamente, tendo perdido 15, 20 quilos. E elas ficam muito diferentes. Existe até o termo, né? O Ozempic face, Ozempic head. Eu ia falar isso, do Ozempic face. Que a pessoa fica meio tipo... com o rosto magro. Aí agora precisa começar a ir no dermato, precisa começar a fazer plástica. Você me contou uma de roupa super interessante, né? Que as marcas estavam começando a vender muito mais roupa decotada. E, claro! Tipo, né, braço de fora. Porque as pessoas precisam refazer seus guarda-roupas, né? Depois que a pessoa perde 15 quilos, nem vamos falar de tantos quilos, 8 quilos, 10 quilos, você já perde praticamente seu guarda-roupa todo. E as pessoas precisam refazer seus guarda-roupas. E é muito nítido, né, esse movimento das pessoas buscarem roupas de um estilo diferente do que elas usavam. Porque quando a pessoa estava mais gordinha, ela usava aquilo tudo meio largão, né? Aquela coisa meio para esconder um pouco os quilos a mais. A pessoa não se sentia confortável para usar, enfim, roupas um pouco mais decotadas. E quando elas emagrecem, elas querem usar, assim, fenda, saia curta, coisas mais justas. Então, elas mudam até o estilo de vestir. Então, o impacto do Ozempic, o impacto dessas drogas, né, eles vão até, enfim, a moda, passando pela alimentação, porque a gente viu aí empresas como Danone, como Nestlé, desenvolvendo linhas de produtos específicas para quem está usando esse tipo de medicamento. Por quê? Porque você tem que mexer no tamanho da porção. Você não vai mais comer a mesma coisa que você comia antes, a quantidade que você comia antes. Você precisa comer mais proteína, né? Você tem que buscar
na sua alimentação os nutrientes que você perde. Muita gente perde muita massa magra quando está tomando esse tipo de remédio, então você precisa fazer mais musculação, né? Você fica flácido. Então as academias agora estão descobrindo que elas precisam mexer no layout, né, dos seus salões, porque onde antigamente tinha muita esteira, muita bicicleta, ou seja, coisas para esportes aeróbicos, para quem quer perder peso, agora você tem que colocar aparelho, porque as pessoas já emagreceram. Então elas querem ir para academia para ganhar músculo, para ficar forte. Então, assim, esse também é uma outra discussão que a gente, né, vem tendo muito sobre o que são, né, a pessoa magra. Antes o bacana era ser magro, né? Agora, quando muita gente vai atingir isso de uma forma mais fácil, quando muita gente... Se ficar fácil ser magro, já passa a não ser um diferencial, né? Exatamente. Então você tem que ficar o quê? Forte. Você tem que ficar sarado. Então, assim, agora o novo aeróbico é fazer musculação, você fazer, enfim, crossfit, coisas assim, para você ganhar massa muscular, né? Então, são esses impactos, assim, que a gente vê dessa indústria, dessa movimentação, que são extremamente interessantes e revolucionários, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Que a gente começou a falar quase 2 anos atrás. Isso vai ser revolucionário, tá só começando, né? Então, assim, as pessoas vão viver com muito mais saúde. Isso tem tudo a ver com longevidade, porque as doenças atreladas à obesidade são doenças que matam muito, né? Doenças vasculares e tal. Então, cardiovasculares, etc. Então, é um novo momento de mundo, né, em termos de saúde. E isso tem a ver com o que você falou das patentes, né? No Brasil, a patente deve cair no começo do ano que vem. A CIMED já anunciou que vai fazer a canetinha amarela. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, já anunciou que vai colocar Ozempic na rede municipal de saúde, porque ele sabe que se as pessoas emagrecerem, eles vão gastar menos com essas pessoas, né, por todas as doenças que isso vai evitar. Então, eu acho que ano que vem a gente vai ver uma massificação, né, um momento em que realmente muito mais gente vai ter acesso a essas canetas e vai ser muito interessante observar o que vem por aí. E é muito, muito realmente interessante a gente pensar todas as implicações que isso tem, né, Débora? Porque acaba tendo implicação, óbvio, na saúde da pessoa, né? Mas aí começa a ter todas essas implicações sociais, né? Todas essas implicações dos mercados que acabam sendo dependentes, não só, né, da parte de alimentação, mas das outras implicações que isso tem. Eu vi uma matéria uma vez falando de como, né, os aviões estão mudando a forma né, a quantidade de combustível que eles estão colocando, porque eles já estão considerando que o peso médio do passageiro está mudando versus ao que era antes. Então, categorias que você nunca imaginou que iam estar associadas a isso, que passam a estar. A outra também, né, que daí é um pouco mais óbvia, mas assim, existe uma indústria para engordar a pessoa até a obesidade e depois ficar vendendo, né, remédio de diabetes, de todas essas doenças e coisas assim, né, o impacto que isso vai ter no sistema de saúde, nas seguradoras, numa série de coisas, porque tem um monte dessas doenças crônicas que muitas vezes as pessoas têm, que são decorrentes desse tipo de coisa. Então, eu acho que tem aí uma rede, né, de impactos na sociedade como um todo muito grande. E a outra coisa que eu li uma matéria, eu estava comentando com você, né, e eu não preciso achar depois onde que foi essa matéria. Vocês veem, gente, tem gente que escreve depois, né, para mim e pra Deia, fala, gente, é impressionante a memória que vocês têm e tal, não sei o que, tem coisa que a gente não lembra. Mas a Eli Lilly falando que acredita mais no potencial de inovação da Eli Lilly, que foi atrás de fazer realmente uma droga que tivesse esse efeito, do que a Novo Nordisk, que acabou meio que acidentalmente, né, planejando uma droga para trabalhar, para fazer uma coisa para diabetes, e acabou encontrando outra. Então, acho que esse é um problema interessante. E a gente escolheu falar disso hoje por alguns motivos, né? Primeiro, por essa notícia que a Dea mandou, né, de que realmente as ações da Novo Nordisk caíram. E teve uma matéria de 2023 que me chamou muita atenção, falando que a Dinamarca estava passando, a partir daquele momento, a colocar o número do PIB dela, do crescimento da economia, com e sem a Novo Nordisk. Porque, assim, hoje a Novo Nordisk vale mais do que a economia da Dinamarca. Então, tinha esse diferencial aí de valores. Então, todo esse impacto que isso tem,
por um lado. E por outro, porque daí a Dea me ligou, eu também falei, Dea, pela primeira vez na vida eu tomei Ozempic. Acho que só meu irmão e meu marido sabem. Minha mãe vai ficar sabendo agora, ouvindo. Meu pai não ouve, então não vai saber, eu vou ter que contar. Nossos ouvintes não vão espalhar, pode ficar tranquila. Ouvintes, não pode contar. Minha vida é um livro aberto, né, gente? Não tem mais que... E a Dea assim, mas por quê? Então eu falei, Dea, tô ganhando peso, minhas roupas não estão servindo. Pelo amor de Deus, comprei um vestido de couro lindo ano passado, gente. Não tá servindo, não dá, entendeu? Aí virei pro meu irmão, né, que é médico, doutor, né? Falei, pelo amor de Deus. Tomei 11 cliques, né? Então, ó, tá vendo? Ó, tá criando, tá vendo? Essa tabela aí, essa tabela é um negócio super interessante, como as pessoas vivem. Eu não sei se foi um efeito cliques. placebo, mas eu achei que fez uma mudança brutal, assim, sabe? Você realmente conseguir... E é muito interessante porque tem essa questão dos efeitos colaterais que faz com que muita gente não se adapte, né? E eu sempre digo, como uma veterana, me considero uma veterana do Ozempic. Começa leve. Eu me considero uma veterana do Ozempic e eu acho o seguinte, a maioria das pessoas que desiste, e aí vai... Gente, eu não sou médica, então não levem meu conselho, né, tão a sério assim, é só uma opinião de quem... Não tentem fazer em casa, não sem tentem falar fazer com o em seu casa. próprio médico. Exatamente, né, gente? Vamos lá. Exato, porque assim, eu tive uma experiência muito positiva sempre, eu nunca tive efeitos colaterais sérios a ponto de me fazer desistir dos medicamentos. Eu tive um primeiro mês em que eu fiquei um pouco enjoada, de fato, é o efeito colateral mais comum, enjoo, náusea, né, algumas pessoas tem, enfim, vômito, diarreia, eu não cheguei a ter nada disso, mas eu acho que as pessoas precisam observar também o que a minha endócrino me disse quando eu comecei a tomar. Ela falou assim, Dé, você tem que prometer pra mim 2 coisas, você vai continuar fazendo exercício, principalmente musculação, e você não vai comer besteira. Porque é possível emagrecer com Ozempic comendo besteira. Então, você tem que mudar a sua alimentação para incluir bastante proteína, evita carboidrato, ou seja, também é uma reeducação alimentar. Então, como é que eu encaro o Ozempic hoje? E talvez seja a mensagem que eu queria deixar para as pessoas. Ele não é uma droga milagrosa, né? Ele é uma excelente muleta, ele é um excelente apoio para você emagrecer sem passar fome. Porque com ele você não passa fome. Essa é uma mudança para mim, assim, radical de qualquer outra dieta que eu já tenha feito. Você não passa fome, mas você precisa comer certo. Você precisa comer direito. E quando você foge da linha, e eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas no primeiro mês, quando elas relatam casos de, enfim, passar super mal, não aguentei, precisei parar porque eu vomitei muito, eu tive muita diarreia, é porque as pessoas não mudam o seu estilo, o seu padrão alimentar, e elas acham que o remédio vai fazer milagre, né? Ele não faz. Então, quando você começa, se você está usando essas drogas, principalmente se você está usando as dosagens mais altas, e você vai comer hambúrguer e batata frita, você vai passar mal. Se você beber muito álcool, você vai passar mal. Se você comer muito doce, você vai passar mal. Então, eu tive essa experiência na pele. Então, às vezes que eu passei... Talvez seja por isso que eu esteja ótima, porque eu já era uma pessoa natureba. Você não come essas coisas, entendeu? exato. Você não come essas coisas. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, de novo, gente, eu não sou médica, mas pela minha observação da minha própria experiência e de pessoas próximas a mim que também usaram e algumas até pararam porque não se deram bem, como elas disseram, né, com as drogas, tem a ver com continuar comendo como se você, enfim, como se o remédio fosse fazer um milagre, né? Então, assim, não é isso. Ele é uma excelente ferramenta, né, um apoio para quem está disposto a fazer uma mudança alimentar, comer comidas mais saudáveis, né? Mas você precisa ajudar. Então, não é assim tão simples quanto... Ideia. E eu acho que é interessante, né? Porque tem os modismos também, né? Tinha uma época que era tudo assim, jejum intermitente, né? O Peter Attia, que escreveu Outlive, que eu adoro, ele, né, uma época... Que estava no SX, né? Que estava no SX, né? E a gente, inclusive, descobriu que ele cancelou a segunda apresentação, a segunda participação dele com a Esther Perel, que sim, era a psiquiatra dele, porque ela comentou, entendeu? Então, a minha memória tá boa, né? De que ele falava isso no livro, porque o pai dele estava doente e tudo, ele não tava bem, teve que sair. Mas ele era super a favor de jejum intermitente, e aí ele, hoje em dia, não faz mais, porque ele começou a ver uma parte de perda de massa muscular, que é super importante, né? Falam que
músculo é a poupança do velho, entendeu? Assim, você precisa ter bastante músculo, né? Você vai perdendo músculo depois e tem um monte de problema que vem decorrência a isso, então você precisa ter muito músculo. Então isso que, assim, meu irmão falou, você tá fazendo musculação direito? Nananana, antes dele me já tomar, né? Tô fazendo super direito e tal. Mas que então esse é um cuidado grande. E o quanto é isso também, né? Não adianta, né? As pessoas estão buscando cada vez mais serem saudáveis, né? Não é mais assim, eu quero ser magro, eu quero... Eu tento até dar um exemplo, há muitos anos eu falo em casa, né, para as minhas filhas e tudo. Não, vou fazer ginástica, né, porque eu quero ser uma velhinha saudável. Eu sempre falo, elas davam risada e tudo. Mas dessa busca por saúde e o quanto tem todos esses atributos que se você não tem essa parte de esporte, você não tem alimentação, você não vai ter, né? E para mim, uma coisa que pega é assim, cara, eu como saudável, tudo. Agora, se eu for no restaurante... tomar uma taça de vinho, for comer um negócio... Dificuldade também, né? De parar de comer aquele couvert delicioso, de não atacar aquele pãozinho. E, de repente, com o Ozempic, não é um estresse você comer um pedacinho de pão, entendeu? Então, assim, você vira uma pessoa elegante, chique no último, entendeu? Assim, né? Concordo. Não é aquela coisa... Porque eu sou do tipo, cara, eu raramente como doce. Mas se eu comer uma colher de doce, eu vou querer comer 2 pedaços de bolo, entendeu? Assim, né? É difícil ser contido. Sim. E acho que é uma droga Sim. que ajuda nisso. Então, te ajuda a conviver socialmente com as pessoas. Você não precisa estar trancado em casa, pesando seu prato. Concordo, eu acho que isso tem um ponto muito importante aqui. Inclusive, eu me lembro que quando eu comecei a usar o Ozempic, foi logo depois da pandemia, e a minha endócrino disse que ela estava recomendando o Ozempic para pessoas que não conseguiam parar de beber, que tinham se acostumado na pandemia a beber muito, né? A gente sabe que esse foi um dos consolos da pandemia. Muita gente começou a beber muito mais, né, do que antes. Enfim, muita gente começou a ficar mais sozinho, mais isolado, começou a beber mais e que não estava conseguindo voltar aos padrões normais, né, pós-pandemia. E ela receitava o Ozempic para cortar essa compulsão pelo álcool. Então, assim, ele realmente corta essa compulsão, esse desejo, né, por doce, por coisas muito gordurosas, coisas muito condimentadas, por álcool, né? Então, não é à toa que a indústria toda alimentícia está se preparando para um cenário em que um grupo muito maior de pessoas, né, quando isso se tornar mais acessível, vai reduzir suas porções, vai eliminar certos alimentos da sua rotina, né? Então, é realmente uma revolução. Eu considero o Ozempic, o GLP-1, né, de uma forma geral, para a gente não falar sempre do Ozempic, mas o GLP-1 como uma das tecnologias mais transformadoras do início desse século, né? Eu acho que isso vai ser muito lembrado como realmente algo que foi extremamente benéfico para a humanidade. É importante dizer que eventualmente surgem estudos apontando alguns riscos, mas nenhum desses riscos tem sido considerado relevante, né? Enfim, pelos órgãos que fazem essa regulação. Então, são drogas novas. Então, obviamente, sempre existe um risco de daqui a um tempo descobrir que isso causou alguma coisa, mas a princípio elas são muito bem toleradas e são, inclusive, prescritas. Os médicos estão usando, né? Então, teve uma matéria interessante que saiu no New York Times outro dia, mostrando que os médicos, principalmente cardiologistas, vão para os congressos de cardiologia. E a maioria dos médicos era meio gordinho, né? Isso é uma coisa curiosa. Tem muito médico gordinho, né? Na meia-idade e tal. E que agora os médicos estão magérrimos. Então, eles se encontram nos congressos e começam a rir uns dos outros, porque eles são todos magros, todos esbeltos. E começam a rir falando, você está tomando Ozempic? Então, assim, se os médicos tomam, né? Se os próprios médicos estão tomando, essa, né? Exato, então, assim, tá tranquilo, tá liberado, né? E tem um termo, né, nesse mundo de farma e dos médicos e tudo, que eles falam que é off-label, né? Então, assim, aquela coisa, putz, o remédio foi feito para uma coisa, ali, isso que tá na bula, né, no objetivo do remédio, mas às vezes ele funciona para outras coisas também. E acho que tem muito disso, né? Assim, tem coisas que, como a sua médica, que de repente estava receitando para bebida, tal, que era off-label, e que agora estamos estudando para realmente passar a ter estudo científico e poder colocar tudo isso em on-label, que acho que é um termo interessante. Mas muita coisa vindo aí nessa revolução toda e todas as implicações que isso acaba sendo um fator de mudança na sociedade como um todo, né? Impactando várias indústrias, vários mercados, o comportamento das pessoas, e a quebra da patente vai realmente ser um marco, né? E daí eu acho que tem
um duplo clique que a gente precisa falar um pouco sobre longevidade, mas existe muito também dessa guerra hoje sobre alimento ultraprocessado, que acho que também, né, tem esse movimento todo, né, de engorda da população e tudo, mas muito porque os alimentos baratos acabam sendo alimentos que engordam muito e que eu sei que estão fazendo milhões de estudos para entender quais são os fatores que levam para isso acontecer, porque é muito difícil, né, assim, conseguir ter comida fresca para todo mundo que precisa no mundo. Então, o ultraprocessado é super importante para a segurança alimentar, mas tem vários pontos aí que precisam ser desvendados no meio disso tudo, de entender o que está fazendo mal para conseguir fazer coisas em escala, com segurança, mas que sejam menos maléficas de alguma forma, né, e mais nutritivas. Para fechar esse tema, eu acho bem interessante contar que a Novo Nordisk é uma empresa que o maior shareholder dela é uma fundação. Então, assim, é uma fundação dedicada à filantropia, e essa fundação ficou, assim, bilionária depois que a Novo Nordisk teve suas ações, assim, super valorizadas. E esse dinheiro acabou financiando a compra pelo governo da Dinamarca do primeiro supercomputador de AI do mundo, que foi instalado lá, foi inaugurado em dezembro com a presença do Mr. NVIDIA, Jesse Wang, foi lá e fez esse lançamento e agradeceu, assim, o Ozempic, né, por ter, ou seja, o Ozempic está financiando AI, basicamente é isso. Acho que é uma maneira engraçada de colocar as coisas e de terminar essa conversa. Maravilhoso, amei. Querida, super obrigada por mais um papo. Obrigada a todos. Obrigada, mais uma semana. E gravamos super de novo obrigada. na semana que vem. É isso aí, gente. Agora a gente voltou toda semana. Muitos assuntos bacanas. E super obrigada para quem ficou com a gente até o final de mais essa conversa, que eu sempre acho deliciosa com a Deia. Valeu, Muito galera! Bom, também, querida. Um beijo a todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.